Claro que algumas coisas ficam. Nós estamos vendo fraudes aí absurdas, pessoas de classe alta, funcionários públicos. Para nós não é um número, nós não tratamos de 70 mil mortos, mais de 70 mil mortos já passamos aí como número. São pessoas. Estamos de volta com o programa Com Brasil Nordeste. Vamos agora à entrevista com o doutorando em Direitos Humanos, Maurício de Souza. Vamos rodar. Agradecer a você mais uma vez o carinho da sua audiência e o nosso bate-papo de hoje com Maurício de Souza, que é um amigo muito querido, chefe de gabinete aqui da primeira vice-presidência do Senado Federal. Ele é doutorando em Direitos Humanos e a gente vai bater um papo sobre esse tempo agora de pandemia, sobre a produtividade do Legislativo aqui no Senado Federal. Maurício, obrigado por atender o Brasil Nordeste. Boa tarde, Sandro. Boa tarde aos telespectadores do Brasil Nordeste. É uma satisfação muito grande participar desse programa com vocês, bater esse papo descontraído. Isso. Mais uma vez, já batemos os papos várias vezes longe das câmeras e agora com nossos companheiros aí do Brasil todo. Hoje para o Brasil todo. Maurício, como é que você está vendo o Legislativo, o Senado em especial, nesse tempo de pandemia? Como é que está a casa? Está produzindo, não está produzindo? Sandro, nós estamos passando por um momento muito especial no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas, para nossa grata surpresa, o Legislativo conseguiu assimilar muito bem esses problemas. Nós estamos tendo uma produção aí muito boa, os senadores entenderam a necessidade do momento. Nós temos votado matérias muito importantes para o país, na área econômica, na área social, na área jurídica, porque quando você tem um problema desse como uma pandemia no mundo todo, nós precisamos regulamentar algumas coisas, azeitar a engrenagem outra vez, para que o país continue a fluir. Então, algumas medidas foram necessárias e foram tomadas de pronto pelo Legislativo. Algumas medidas vieram do governo federal, através de medidas provisórias, que foram abarcadas e votadas na sua urgência necessária aqui dentro da casa. Hoje mesmo temos na pauta 3 medidas provisórias importantes. Uma delas diz respeito ao socorro às companhias aéreas. Nós sabemos que o turismo, você de uma cidade turística como o Rio de Janeiro, sim, eu do Nordeste do Brasil, sou da Paraíba, também temos no turismo um motor muito forte de alavancagem da economia local. E o turismo, como sabemos, foi o mais afetado, assim, de longe talvez, o mais afetado economicamente, digo, por essa pandemia. E o Congresso não se esquivou das suas obrigações e tem votado medidas importantes para salvaguardar essa importante ala da economia brasileira, como é o turismo. Hoje a MP 925 socorre as companhias aéreas, que é um caso assim absurdo. Eles tem casos de 100% de voos cancelados, como são os dos voos para o exterior. Sim. Demissões em massa, uma companhia aérea, para você ter ideia, ela fora seus empregados diretos, ela tem um motor de terceirização incrível. Hotéis, catering, fardamento, ela move, é uma indústria muito forte. Então, hoje vamos votar e acho que vai passar sem problemas, sem maiores problemas, já passou na Câmara, a MP 925 socorre esse pessoal. O Maurício está aqui em Brasília há muitos anos, mas ele é paraibano e tem uma lista de serviços prestados ao Brasil inteiro, porque ele trabalha muitos anos aqui no Senado Federal, foi chefe de gabinete do senador Cássio Cunha Lima, em especial ao estado da Paraíba. Muita coisa passou aqui pela tinta da caneta do Maurício, né? Porque todo mundo sabe que por trás de todo bom parlamentar tem uma boa assessoria. Maurício, como é que você vê? O Senado, como você falou, tem votado medidas importantes, a Câmara também, mas parece que esse volume todo de dinheiro parece que não está chegando na ponta da forma correta. Os senadores se empenham em levar os recursos para os estados, mas tem tido cuidado de cobrar do Executivo Municipal, Estadual, a aplicação correta desses recursos? A urgência de algumas ações traz alguns problemas com ele. Você, quando toma medidas na sua casa assodadas, medidas de
de urgência, alguma coisa passa que você não conseguiu controlar e você tem que retornar e começar a reorganizar a casa. Temos o exemplo aí do fundo da ajuda social de R$ 600, tá? Que tivemos que fazer de urgência, tanto o governo federal como o parlamento votar, todos os órgãos públicos trocaram pneu com o carro andando, o Ministério da Saúde, a AGU, cada um na sua pauta, dentro da sua área, trabalhando como engrenagem que tem que ser uma nação. Mas claro que algumas coisas ficam. Nós estamos vendo fraudes aí absurdas, pessoas de classe alta, funcionários públicos, recebendo. Alguns, claro, seu nome deve ter sido fraudado, eu posso estar sendo inocente, mas eu custo muito a crer que um funcionário público vá ali atrás de R$ 600. Mas no estado Maranhão, por exemplo, Piauí, 80 mil servidores, em Pernambuco, 60 mil, Ceará, 50 mil, é muita gente. Pois né? é, uma tristeza, realmente é uma tristeza. Mas tínhamos que fazer naquele momento de emergência, porque se tem essas 60 mil pessoas que fraudaram, mas nós tínhamos milhões que estariam em risco de fome iminente. Sim. De amanhã não ter o que comer. Não é uma coisa que, vamos pensar. Não tem o que pensar, é amanhã. É o amanhã, é o depois de amanhã, é trabalhar de dia para comer de noite. Então essas pessoas estavam em situação periclitante. Então tivemos que resolver. Agora a AGU, a Controladoria Geral da União entrou muito fortemente nisso, disso vai punir. O controlador é um homem público de caráter ilibado, reto. Tenho certeza que ele vai cumprir seu papel. O Congresso também vai ajudar no que for possível. Não está na nossa esfera, porque é administrativa, nem somos do Judiciário, mas no que for possível legislar, o Congresso vai estar junto, vai participar. Mas realmente as medidas que são de urgência deixam para trás algum tipo de buraco. Quanto ao legislador cobrar na ponta da lança do prefeito, do governador, como estão sendo investidos esse dinheiro, tem sido feito, apesar de não ser o papel primordial, que é o da cobrança ali do letra a letra, mas seria dos vereadores. Seria dos vereadores, né, dos orçamentos, mas o legislador está muito atento. Nós fizemos uma comissão aqui no Senado, um conceito que acompanha todos esses assuntos relacionados ao Covid, uma relação muito estreita com os outros poderes, apesar do que vemos na imprensa, temos realmente alguma briga de poder, e sempre houve, né, Sandro? Sempre houve, não é uma novidade, não existe espaço vazio, e na política muito menos, o espaço quando ele está vazio ele é preenchido, mas na hora de lutar pelo que mais interessa, nós estamos juntos. O Congresso pode não concordar com algumas ações do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro pode não concordar com algumas ações do Congresso, mas no núcleo duro da ação de defesa da população, do sistema jurídico, do sistema econômico, nós estamos bem afinados e tem sido feito. Algumas ajudas não chegam realmente por questões burocráticas. Imagina um país continental como o Brasil, com 200 milhões de habitantes, com pessoas que estão a 3 mil quilômetros da sede mais próxima, como no norte do Brasil, no Amazonas, no Pará. Então, não é fácil implementar, né? Colocar em prática, você vota aqui, votou, está bonito, o governo federal colocando, mas implementar, colocar em prática, então aí tem que louvar o trabalho que a Caixa Econômica Federal fez, tem sido um trabalho assim, belíssimo. Eu acho que nenhum país do mundo, sou capaz de dizer isso assim, sem medo de errar, que nenhum país do mundo tenha feito com tanta celeridade modificações tão profundas na sua legislação, no seu mundo jurídico, na sua economia, como o Brasil fez e com sucesso. Eu acho que estamos tendo sucesso. A tristeza disso são os números de mortes, o número de pessoas mortas. Cada brasileiro que se perde não é um número. Se você imaginar que uma pessoa deixa um amigo, deixa uma mãe, deixa um irmão, deixa um filho, uma pessoa são 20 pessoas tristes. Sim. Então, não é um número. Para nós não é um número. Nós não tratamos de 70 mil mortos, mais de 70 mil mortos já passamos aí, como número. São pessoas e temos que cuidar de seus familiares que ficaram. Enfim, e tem a outra grande tragédia, que é a tragédia econômica, né?
Para nós caminharmos para finalizarmos o nosso bate-papo, entrar nessa seara dos direitos humanos que você tocou, muitas famílias enlutadas. Pelo que eu acompanhei logo no início da pandemia, andei por aí e vi que em muitas cidades, em muitos lugares, demoraram a tomar algumas medidas e agora parece que perdem de novo o time na hora de abrir, na hora de corrigir. Uma briga por conta de toma um comprimido da hidroxicloroquina, não toma. Como é que você vê essa coisa, no caso do cidadão, que acaba sendo vítima disso tudo, acaba tendo seus direitos humanos ali, até de sepultar um morto, de chorar o seu morto, não tem conseguido. Como é que você vê esse quadro? Sandro, eu acho que a grande questão dessa pandemia e da doença, do Covid propriamente dito, do Covid-19, é que nada sabemos. Ou que sabemos muito pouco. Pegamos uma doença que começou provavelmente em dezembro na China, chegou aqui em março e de março a agora morreram 70 mil pessoas. Mas isso não revela um pouco também, apesar que outros países desenvolvidos houveram muitas mortes e tal, mas não revela também muito do colapso que havia aqui no país? Porque eu, conversando com alguns parlamentares, inclusive, que falam isso, olha, na minha cidade tinha UTI, mas não tinha respirador. Né? Isso revela alguns assuntos que nós temos com o passado, que nós vamos começar a tratar agora. Alguns assuntos que nós temos como tratado. Quando você falou em direitos humanos, fila de UTI aí, UTI eu nem digo, gente para fazer prótese de tornozelo, que passava anos com a perna quebrada para botar uma prótese no tornozelo. E nós começamos a ver que existe dinheiro para isso. Rapidamente fizemos hospitais de campanha, rapidamente instrumentalizamos hospitais, rapidamente mudamos algumas relações de trabalho com médicos, com enfermeiros, pessoal da saúde. Então existe solução. Está claro que depois dessa pandemia vamos aprender muita coisa. Vamos estar preparados para muita coisa. Vamos estar preparados. O grande problema do país também, por ser tão grande, uma das grandes dificuldades é você ter um poder central que organize todas essas ações. E nós tivemos aí um prefeito abre aqui, aí o prefeito da cidade vizinha de 10 quilômetros de distância fecha, aí o outro mais na frente abre. Então, se não for uma coisa coordenada, não for uma coisa organizada, provavelmente nós vamos passar por isso. Mas o judiciário determinou que não devia ser uma coisa centralizada, que cada governador, cada prefeito... Que cada ente federado, estado e município teria autonomia para cuidar de como deveria ser. Num país continental, até tem uma certa razão, porque a Itália, por exemplo, você da Espanha de Lisboa, vamos para Lisboa e Madrid, de Lisboa para Madrid você está ali a 800 quilômetros de distância de Lisboa a Madrid, né? 800 quilômetros de distância eu não chego de João Pessoa no Maranhão, dentro da mesma região. Sim, mas você acha que isso deveria ser algo que o judiciário que tinha que determinar? E mais, acabou que os governadores ficaram com autonomia, mas os prefeitos não ficaram, porque o governador dizia que não podia fechar e o prefeito que achava que sua cidade tinha condição de tocar a vida não podia. Eu sou do Legislativo, então para mim é muito difícil quando falo de outros poderes, se você me entende. Apesar de eu não ser um congressista, do ponto de vista da administração. Mas eu acho que o judiciário deve intervir, a Constituição diz que ele pode intervir, principalmente quando algum direito fundamental estivesse em iminente risco, e era o caso no momento, se você vê o despacho, ele é o caso da saúde. Nós estávamos com uma crise política também muito forte. Sim. Muito forte. O próprio, quando saiu essa liminar da Justiça, o Ministério da Saúde não se entendia com o Palácio. Sim. O Ministério da Saúde não estava se entendendo com o Palácio. Verdade. O bloco de governadores do Nordeste não se entendia com o presidente. Então estava de um jeito que você não conseguiria organizar. Se a Justiça não intervisse, colocasse um freio de arrumação, como a gente diz lá na Paraíba, um freio de arrumação, talvez a coisa fosse pior. Eu acho que agora está acalmando, estamos começando a entrar em um momento que sabemos o papel constitucional de cada poder, de cada órgão.
O governo federal me parece que nesses últimos 20 dias entendeu a sua posição nisso, que eu acho que a política, não diga a política macropolítica, mas essa política de rua tem que ser feita pelo povo, sim, legitimamente, quer ir para a rua, mas não cabe aos poderes se meterem nisso, nem o executivo, nem o judiciário, nem o legislativo. A gente tem que ficar, de certa forma, não afastado da voz da rua. Não afastado da voz da rua, não me entenda assim. Mas que devemos ter uma certa neutralidade na hora de agir. E em alguns momentos ir até contra a maioria, contra majoritário. Sim. Em algum momento podemos ser contra-majoritário. Se a maioria da população está indo para a rua pedir determinada coisa e naquele momento aqueles eleitos pelo povo não entendem que é assim, a Constituição diz que não é assim, ou o governo federal que administra a finança acha que não é assim, podemos sim ir contra-majoritário em defesa de uma minoria. Você que conhece bem a região Nordeste, como é que você vê essa frente de governadores? Fundaram até um consórcio e com várias pessoas que eu conversei do meio, parlamentares e tal, não se aponta nenhum benefício direto. A Paraíba, por exemplo, você conhece algum benefício que o consórcio Nordeste tenha levado para lá? Não conheço. Tivemos até alguns problemas de licitações no início, né? Tivemos alguns problemas. Eu acho que foi alguma coisa feita de modo assodado, de modo muito rápido, sem um conhecimento jurídico melhor, sem uma conversa, sem mais conversa. Eu acho que foi um movimento político. Quanto custa para o estado da Paraíba participar do consórcio? Não sei dizer. A gente tentou apurar algumas coisas, a gente não conseguiu saber nada. Não entrei a fundo no consórcio, não conheço a formação, não sei nem como é a entidade jurídica desse consórcio. Como é que ele existe, eu não sei como é a formação. Para a gente finalizar, qual a mensagem que você deixa aí para os nossos ouvintes, especialmente para a turma lá da nossa região Nordeste, nesse período conturbado aí de final de pandemia? Eu quero crer que está finalizando isso aí. É uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança. Eu acho que devemos ter esperança e uma mensagem de solidariedade. Eu acho que você tem que olhar para o seu umbigo, olhar para o seu lado, ver sua situação e ver que tem gente que está em situação pior. Procure ajudar o outro. Eu acho que essa pandemia nos trouxe isso também, alguns benefícios. Foi de você conseguir ver os invisíveis. Tinha as pessoas na nossa sociedade que eram invisíveis. Você passa por uma pessoa no meio da rua, ela não existe, ela é invisível. A sua faxineira é invisível, seu empregado doméstico é invisível. Então essas pessoas começaram a aparecer como um pó de mágica. Então é uma mensagem de otimismo, uma mensagem de que levante a cabeça, protejam-se os seus. É uma mensagem de ajuda econômica. Eu estava pensando um dia desse que o microempresário, o pequeno empresário, eles empregam muito, né? Ele é uma força na economia. Ajude o seu mercadinho de bairro, ajude a sua academia de bairro, ajude o motorista local. Porque você ajudando sua ilha, você está ajudando o mundo, né? Você começa a ajudar a sua ilha, você começa a ajudar seu povo, isso vai irradiando e o bem tem um poder de irradiar assim incrível. O mal também, mas o bem é muito mais forte. Então faça o bem, fique otimista, cuide-se, proteja os seus, proteja o seu vizinho e brevemente estaremos fora dessa. Conversamos então com o Maurício de Souza, doutorando em Direitos Humanos, chefe de gabinete aqui da primeira vice-presidência do Senado Federal. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até a próxima. Olha, eu quero agradecer muito o Maurício por ter aceitado o convite de estar com a gente, batendo papo aqui na TV Com Brasil. Quero também agradecer muito o carinho da sua audiência.